Torcida do Esporte, bota o hino da máquina, torcedor. Torcedor, o empresário de Maílson agendou uma visita aqui no esporte com o presidente do Esporte Clube do Recife. Mas torcedor e algum diretor do esporte diz que está tudo certo, que vai renovar, mas a gente sabe, torcedor, já houve 2 propostas recusadas pelo empresário de Maílson. Então, a gente sabe que no leilão do futebol tem clubes oferecendo muita grana aí, tá entendendo? E a gente sabe que ele não tem interesse que Maílson renove com o esporte, né? A questão financeira, a questão de dinheiro, né? Isso aí está bem claro, né? Maílson não se pronuncia. Isso é muito chato, porque Maílson era um jogador muito querido pelo torcedor do esporte, né? Porque veio da base, veio de um espelho, de um treinamento com Magrão, né? Dito filho de Magrão, né? Então, torcedor, mas Maílson está calado na questão de contrato, na questão financeira. A gente sabe, e forçosamente Maílson não vai ficar, né? Forçosamente vai ser difícil o Maílson ficar, só se o esporte fizer uma loucura financeira para cobrir, né, as propostas agitadoras, né, especuladoras dos outros clubes, né? São Paulo, Fortaleza, Corinthians, né? A gente sabe que tem uns clubes aí, outros que estão aí ocultos, né, agitando aí esse mercado do futebol. Mas torcedor, mas em contrapartida, a gente tem Carlos Eduardo, que está na mesma situação de Maílson, com o contrato terminando. E também tem Everton Felipe e Chico, torcedor, que também estão nas mesmas condições. Chico zagueiro, Everton Felipe meio atacante, né? E o goleiro, que para mim vai ser o goleiro da temporada 2022, o final, se Maílson sair na segunda abertura da janela, ou então vai ser o goleiro da temporada 2023, ou então o esporte vai perder também esse goleiro, Carlos Eduardo, que na minha concepção, quando estavam os 3 juntos disputando, ainda ele era melhor do que Luan Poli e Maílson, né? No momento que ele teve um incidente com ele, torcedor. Então, mas a direção está focada num jogador que não quer ficar e que o empresário dele não quer que ele fique mais no clube. Entendeu? E tem jogadores, feito Carlos Eduardo, que está esperando o lugar dele ao sol também, como filho de Deus, né? De ser titular, de mostrar o seu futebol, de mostrar o seu profissionalismo, de mostrar o seu potencial, torcedor. Então, torcedor, a CNRD, o esporte está queimado na CNRD. Queimado entre aspas, porque houveram contratos que o esporte parcelou, né, a dívida com o Anselmo, 2017-2018, e tem uma dívida com o André, que não é do Sporting, não, do Sporting foi pago ao Sporting, mas ficou dívida de salário de André na segunda passagem dele. Eu não sei se também tem a ver com a agente dele, com a gente. E tem também de um zagueiro que passou aqui em 2018. São cobranças atuais, né, que podem impedir o esporte de inscrever jogadores para a segunda janela quando abrir. Mas eu pergunto a vocês, torcedores. Cristiano não está mais relacionado entre os 34 jogadores? Paulinho, Ítalo. Por quê? O meio campo que o esporte tem aí, o ataque que o esporte tem aí, a gente não precisava de jogadores como Ítalo, segundo volante, como Paulinho, como Cristiano Ponteiro, Paulinho Ponteiro? Será que a gente não está precisando de ponteiros? Esses jogadores foram afastados para a base de novo, para o sub-20? Porque Dalpozo diz que tem 34. No 34 não estão esses jogadores. Porque na verdade são 37. Só se esses 3 jogadores. O problema, torcedor, é o seguinte. O problema é que quando vem um treinador, ele é o Deus, cara.
Ele é o Deus no futebol. Ele que manda em tudo no futebol. Mas o futebol tá desse tamanho aqui, torcedor. O futebol com o Novo Horizontino foi uma vergonha. Foi uma vergonha para um clube campeão brasileiro, para um clube campeão da Copa do Brasil, para um clube, um dos clubes mais cobiçado, mais especulado aqui do Nordeste, a nível nacional. É uma vergonha. É uma vergonha aquele empate ali. É uma vergonha, pior do que o empate, é uma vergonha. O futebol, 90 minutos, torcedor. Os 90 minutos, um futebol medíocre, abaixo de qualquer nível de futebol. Chutão, rifada, só correria. Será que o futebol é isso? Será que o futebol brasileiro se resumiu a isso, torcedor? Será que o futebol desse grande, oso clube centenário dos mais de 100 anos, o Sport Clube do Recife, se resume a isso? E o treinador cheio de goga. Por que não relacionou o Rodrigão, centroavante? Botou Kaique, mas Kaique é um jogador de beirada. Ele tem uma função de beirada melhor do que de centroavante. Homem que prende o zagueiro, homem que faz o pivô, homem que faz o facão ali. Feito o Búfalo e feito o Rodrigão. A gente não tinha. Ele preferiu colocar Kaique no lugar do Búfalo e a culpa não era do Búfalo porque a bola não chegava. O meio campo não é criativo. Se a zaga é a melhor zaga, foi uma das melhores zagas da Série A do ano passado, da temporada de 2021, porque ela precisa de tanta gente marcando no meio campo para a zaga funcionar e não levar gol. Se o goleiro é um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Por que precisa os atacantes, os meios, todo mundo virar volante? Quando tá sem a bola. Quando tá com a bola, tá tudo cansado, porque é tudo volante. Na hora de marcar e na hora de criar. Cadê os meias? Cadê o fôlego do meia de criação? Cadê o fôlego do meia atacante? Cadê os ponteiros que não tem? Eu fico dizendo, Juba, a torcida, Juba é lateral esquerdo, um dos melhores laterais esquerdos do Nordeste, do futebol nordestino no momento. Mas fica botando ele de ponteiro. Ele não é ponteiro que vai para a linha de fundo cruzar. Tá faltando jogador que vai para a linha de fundo cruzar. Tá faltando centroavante, tá faltando meia que chegue no centroavante, para o centroavante fazer o pivô, tá faltando criação. Aí a torcida não vai. Aquele futebol apresentado com o Novo Horizontino, eu sei se o torcedor do Náutico, aqui fazendo hipótese, e do Santa Cruz iria. Talvez iria, mas a torcida do Sport não vai. Porque isso não é futebol. Isso é futebol, isso é o antifutebol brasileiro, que é conhecido o futebol lá da Irlanda, lá da Escócia, quando jogava com clubes grandes da Itália, da Europa. Isso é um antifutebol. É um futebol só de marcação. É muito robotizado. Mas o futebol e a qualidade? E os passes, e os dribles, e as fintas? Não tem mais jogada, torcedor. A CNRD está aí cobrando ao Sport, dívida com a Anselmo, como eu já disse, mas a culpa é do torcedor? O futebol jogado do Sport com o Novo Horizontino, um futebol que o treinador manda mais do que a torcida. A torcida que paga o ingresso, que vai, que se locomove, sai da sua casa, que passa por dificuldades de locomoção, de segurança pública, paga ingresso, vai assistir o jogo, passa 1h30 assistindo o jogo ali, 2 horas, porque chega antes, 2 horas e pouco, para ver o quê? Um treinador mandando em tudo como se fosse soberano? Não levou Alanzinho, não levou o Rodrigão. Será que naquele jogo contra o Novo Horizontino a gente não precisava de um meio atacante feito o Alanzinho? A gente não precisava de um centroavante alto e que fazer o pivô e o facão como Rodrigão? Mas talvez a culpa não seja só dos centroavantes, dos atacantes, porque a bola só chega quadrada, só chega a bola rifada, torcedor. Alguma coisa está errada. Cadê o gerente de futebol? Cadê o vice-presidente do futebol? A torcida do esporte é exigente? Não, a torcida está cobrando o que é correto. Está cobrando nada demais, não. Está cobrando o que é melhor para o esporte. Porque se o esporte não subir, quem vai para campo em 2023
Mesmo com o Dalpozo insistindo nesse futebol de retranca, como o rapaz do jornalista diz aí, que eu acho até interessante, é futebol de caranguejo, é bola só de lado e para trás. Então, torcedor, se o Sport não subir com a implicância do treinador e os dirigentes coniventes com a implicância do treinador, do Deus soberano tirano, que não escuta a torcida, em que mundo nós estamos, torcedores? Que o treinador não escuta a torcida, não agrada a torcida. Ele acha que conseguiu um pontinho, vencendo com um gol no finalzinho um gol de Juba ali. Ele acha que ele é o soberano de todas as razões do futebol, da grandeza do Esporte Clube do Recife, que tem uma história muito bonita, que tem uma história aqui na sociedade pernambucana, que tem uma história com famílias, com gerações e gerações, que chega a ter, segundo o Instituto de Pesquisa, 3,5 milhões na internet, especulando no Twitter, Instagram, tudo, torcedor. Milhões e milhões espalhados pelo Brasil todo, afora o mundo todo, torcedores do esporte. Merece ver aquele futebol contra o Novo Horizontino e o dirigente ficar calado, tá cheio de problema e ficar calado? Não, faz o que a torcida quer. Bota Alanzinho, quando o negócio tá muito chato, tá muito ruim, bota Alanzinho, bota Rodrigão, bota Blas Cáceres. Essa que Blas Cáceres está contundido é muito estranho. Porque ele está treinando. Se Blas Cáceres tivesse, ele não vai botar Blas Cáceres. Não é porque Blas Cáceres está sentindo desconforto muscular ou se está com virose. Não, é porque ele não bota mesmo. É muito estranho, torcedor. É muito contra a torcida. É muito repugnante ao torcedor. Tá entendendo? Everton Felipe está aqui. Um cara que nunca... O Sport deve muito dinheiro a ele. E ele nunca botou na Justiça do Trabalho. Vai esperar acabar o contrato do rapaz e não vai renovar. É um jogador que a gente sabe que ele sabe jogar na ilha. Do jogo que ele tirou Everton Felipe. No jogo estava o melhor jogador. Porque ele quer que Everton Felipe não seja meia, não. Seja volante. Porque aquele futebol, eu acho que 100% da torcida, 100% não, porque toda unanimidade, dizem aí, né, no ditado, seria burra. Mas eu acho que 90% da torcida, ou 95% dos torcedores que assistiram o jogo do Sport com o Novo Horizontino vai dizer que o Sport jogou muito mal. Não passa confiança, não atrai o torcedor ir para o campo. Não atrai, porque o que também atrai, o produto é futebol. Não é só o ponto na tabela, não. É futebol jogado. É emoção. É o drible, é o chute, é o gol, é volume de jogo. Jogar só com um livro de estatística embaixo. Torcedor, eu sei que a torcida do esporte, ela é leão, ela tem um símbolo de vencer, de ser guerreira, de ser corajosa, e ela não combina com isso. É isso aí. Cara, não tenho o que falar não. É difícil. Até pra vir aqui falar é difícil, porque um time de futebol, tamanho do esporte, clube tamanho do esporte, jogando na Série A, tá com um jejum desse que você falou, é inadmissível.